E aí a gente diz, aí me perguntam assim, mas doutor, o senhor vive indo em congresso, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai e volta da Bahia, e o senhor fica só passeando, o que é que o senhor traz para a gente? Né? E você fica numa situação realmente, eu não diria constrangedora, porque eu não estou fazendo nada de errado, né? Eu digo, olha, realmente, mas é um vírus muito mais complicado do que se inicialmente imaginava para você atuar em cima dele. E está se mostrando até mais complicado do que o HIV, que inicialmente era, assim, o terror maior. Né? Porque hoje em dia você tem medicamentos que controlam efetivamente essa infecção e fazem com que o desenlace fatal seja cada vez menos frequente. Então, o que é que a gente tem em termos de tratamento? Essa frase é a frase capital de todo o processo terapêutico, em qualquer área da medicina. Nem toda doença tem cura, mas toda doença tem tratamento. Tratamento visto como uma atitude do profissional de saúde em relação ao seu paciente. Eu estou tratando o paciente quando eu abro a porta do meu ambulatório, do meu consultório, e ele entra. Conversando com ele, dando aquela atenção que um médico, que um profissional de saúde tem que dar a qualquer paciente, qualquer indivíduo que está sofrendo de um problema crônico, de um problema incapacitante, que agrega muito mais sofrimento ao sofrimento social, econômico, psicológico que o indivíduo já tem. Então, o tratamento, de forma ampla, na mielopatia do HTLV, pode ser subdividido em dois aspectos. Um tratamento geral e um tratamento específico. E esse tratamento específico, voltando àquilo que eu falei inicialmente, tem que ser otimizado e pensado de forma inteligente, dependendo da fase em que o paciente está. Está o paciente numa fase ainda inflamatória, ou seja, com pouco tempo de doença, ou já está o paciente numa fase já neurodegenerativa, um avanço de anos muito grande. Mas isso é às vezes difícil, porque, como eu falei anteriormente, você não sabe em qual das curvas você vai encontrar aquele indivíduo. Então, biomarcadores para isso são importantes. O exame do líquido cefalorraquiano, o exame de sangue, enfim. A procura desesperada por biomarcadores é importante e se explica porque tem uma aplicação prática. Né? Como reconhecer, primeiro, em que fase o paciente está e como ele vai evoluir ao longo do tempo. O tratamento geral envolve fisioterapia, controle urinário. A imensa maioria desses pacientes precisa de uma atenção especial para os seus sintomas urinários e o uso de medicações para controle ou para melhora dos seus sintomas. Essa doença se caracteriza por espasticidade, ou seja, aumento do tônus muscular, a presença de bexiga neurogênica. É sabido que infecções urinárias é a principal causa de septicemia, de morbidade, de mortalidade ao longo dos anos desse indivíduo. Constipação intestinal, que quando presente piora muito o quadro motor do paciente. Dores, e às vezes a gente é muito negligente em tratar dor de indivíduo. Isso em qualquer área da medicina. A dor crônica é uma dor que ela fere, ela machuca cronicamente e ela deixa cicatrizes psicológicas também. Então a gente tem que pensar muito bem em tratar, às vezes até agressivamente, a dor desses indivíduos. Ele diz assim, doutor, eu não me incomodo tanto de estar aqui na cadeira de rodas, mas tira essa dor que é terrível para mim, que não me deixa dormir, que me deixa deprimido. Então, dor também é um aspecto que tem que ser pensado. E, obviamente, a fraqueza muscular. Para a espasticidade, especificamente, naqueles pacientes que são muito espásticos, que nem tem tanta fraqueza muscular, mas tem um grau de espasticidade muito grande, você pode utilizar várias drogas que existem já disponíveis,
São drogas que não foram criadas para mielopatia do HTLV, mas para qualquer paciente que tenha um quadro espástico de origem central. Então, baclofeno, atizanidina, o uso, a aplicação de toxina botulínica por injeções guiadas por eletroneuromiografia ou não, nos grandes músculos, nos músculos mais acometidos, principalmente nos adutores, na musculatura flexora plantar e, mais uma vez, a fisioterapia. No caso da bexiga neurogênica, é sempre importante ter a ajuda, isso mostra a importância de você ter um centro, como em Minas Gerais, como na Fiocruz do Rio, como aqui em Salvador, um centro multidisciplinar, onde você tenha outros especialistas te ajudando. Então, para o tratamento da bexiga neurogênica, é importante ter um urologista interessado nisso, um infectologista também, por conta das infecções que são frequentes. E existem drogas também, que se usa em várias situações, que podem aliviar bastante esse embaraço que o paciente tem, que não só é um embaraço físico, mas social também. O paciente se urina, o paciente não quer sair de casa, o paciente não quer ir na fisioterapia, o paciente não pode fazer hidroterapia, porque tem incontinência. Então, uma série de problemas que devem ser tratados com drogas, mas há, mais importantemente, a autocateterização intermitente. É importante a gente ter um bom grupo de enfermagem que ensine os nossos pacientes como executar as manobras de autocateterização de forma limpa. Você não precisa de grandes armamentários para isso. E a autocateterização, feita pelo próprio indivíduo, mostrou-se ser menos causadora de infecções urinárias do que feita por terceiros. Então, essa educação, lá na Fiocruz do Rio, a gente tem uma cartilha e uma enfermeira que ensina os pacientes a fazerem isso, mas, obviamente, dependendo do nível sociocultural, você tem que fazer adaptações. Um inconveniente é o custo dos catéteres. Você não precisa de catéteres muito sofisticados, mas você tem que ter luva, você tem que ter álcool, higienizador, vaselina. Isso tudo demanda um custo a mais, que muitas vezes, pelo menos lá no Rio de Janeiro, não sei como é que é aqui em Minas, a gente tem que pedir ao SUS, e esse processo, às vezes, exige que o paciente peça à Defensoria Pública, a Defensoria Pública, então, age e vai a um juiz, e aí obriga o fornecimento do material. Mas é fundamental, então, não esquecer que a bexiga neurogênica é uma causa de morbimortalidade. O uso de toxina botulínica intravesical naqueles pacientes que não responderam bem ao uso de drogas. A fisioterapia específica para a incontinência que existe, que deve ser feita, que pode ser estimulada e que exige, obviamente, pessoas fisioterapeutas que possam direcionar e ensinar o paciente dos exercícios. Mais recentemente, o uso de estimuladores sacrais, eu acho que na nossa população isso já é uma coisa mais difícil, mas existe a possibilidade de você implantar eletrodos em raízes sacras através de um como se fosse um marca-passozinho, colocado subcutaneamente, e então esses eletrodos eles, estimulam essas raízes, favorecendo então a contração da musculatura detrusora. Importante lembrar sempre da profilaxia de infecções urinárias. Praticamente todo paciente com bexiga neurogênica, seja por HTLV, seja por esclerose múltipla, todo paciente vai ter uma flora aumentada no seu exame de urina. Leucócitos aumentados, hemácias e bactérias. Sem sintomas de infecção, sem febre, sem sinais inflamatórios sistêmicos. Isso a gente chama de bacteriúria assintomática. Vários trabalhos feitos e várias revisões e meta-análises feitas ao longo dos anos mostram que bacteriúria assintomática
é uma consequência natural da bexiga neurogênica e que não deve ser tratada com antibiótico. O tratamento de bacteriúria assintomática com antibióticos, ao longo dos anos, faz com que você selecione uma flora mais agressiva e aí você perca completamente o controle de uma eventual infecção no futuro. Então, o paciente está assintomático, tem bacteriúria, mas está assintomático, deixa, não faz nada. Porque aquela flora é uma flora benéfica, porque aí impede que outros micro-organismos agressivos até cheguem lá e invadam o urotério. Então, não tratar bacteriúrias assintomáticas. O uso do cranberry ainda é uma coisa que está em discussão, né? Como é uma atitude que não vai causar nenhum dano ao paciente, você pode utilizar o cranberry para prevenir a adesão. O cranberry age porque ele previne a adesão das bactérias, das cápsulas bacterianas à parede do urotério. Então forma como se fosse um coating, uma barreira para que ela não consiga invadir. Você não vai diminuir a presença de bactérias, as bactérias continuam lá, você não vai, isso não é antibiótico, você não está esterilizando aquela urina, mas você vai impedir a consequência pior, né, que é a infecção urinária. Constipação intestinal, sempre dieta rica em fibra. A hidratação adequada, que às vezes é uma luta, porque o dentista diz assim, doutor, eu não bebo água, porque eu estou urinando muito. Então você cai num ciclo vicioso. O paciente não se hidrata adequadamente, porque não quer urinar demais, na realidade continua urinando, né? Ele não tem controle, e fica cada vez mais constipado. Constipação essa agravada pela imobilidade. É maior naqueles indivíduos, por exemplo, que estão restritos ao leito ou restritos à cadeira de roda, porque não fazem a prensa abdominal natural que a gente faz no dia a dia. Várias drogas medidas, óleo mineral, lactulose, muciloide, e drogas mais recentes, como a procalopride, podem ser utilizadas caso a caso, né? A fisioterapia também ajuda na constipação. Existem manobras também que podem ser aprendidas pelos pacientes. E chegando aqui naquilo que eu acho fundamental, o tratamento da dor. Esses indivíduos, eles têm frequentemente dor. E essa dor tem que ser bem subclassificada, porque o tratamento vai variar, ou vai depender do tipo de dor que o doente tem. Então existe uma dor chamada neuropática, que é uma dor com características de ardência, de formigamento desconfortável, de agulhada, de choque. E essa dor é melhor tratada com o uso ou de antidepressivos tricíclicos, que tem o inconveniente de ressecar mais a mucosa, de piorar a constipação. Esse paciente já tem boca seca, já tem olhos secos, então isso é um inconveniente. Da sonolência, né? Ou então o uso de alguns anticonvulsivantes que foram inicialmente usados para tratar epilepsia, mas que depois foram abandonados porque eles são muito mais eficazes no controle de dores do tipo neuropática, como a gabapentina e a pregabalina. Naquelas dores do tipo mecânicas, chamadas não neuropáticas, ou por inflamação articular, ou por imobilidade, que o paciente começa a ficar com a lombalgia porque fica muito tempo sentado ou não consegue se mexer direito, a gente pode usar intermitentemente anti-inflamatórios não hormonais. Lembrando que o uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais pode levar à hipertensão arterial, pode levar a úlceras gastroduodenais e pode levar também à lesão renal. A fraqueza muscular, sempre fisioterapia. Por quê? Na fisioterapia, não que você vá necessariamente fortalecer o que não é nem assim, aconselhável, uma musculatura que já está muito espástica. Você vai tentar adaptar a fisioterapia do paciente, e isso, obviamente, é função do fisioterapeuta, determinar quais são os tipos de exercício, né, que o paciente tem que fazer ou pode fazer, fortalecendo musculaturas acessórias, agonistas, sinergistas, que possam facilitar as atividades da vida diária desses indivíduos. O uso dessa substância, que é 4-aminopiridina, que não existe no Brasil,
existe no Canadá e nos Estados Unidos, chamada Ampyr, é muito cara. Foi inicialmente testada em pacientes com esclerose múltipla e revelou-se bastante eficaz para melhorar o tempo de deambulação, mas só naqueles pacientes que ainda conseguem deambular. Não tem o menor sentido você utilizar em pacientes que já não têm uma capacidade de deambulação, ou então que têm restrições por conta de espasticidade muito grande. Lembrando que essa substância é perigosa em pacientes, não deve ser usada em pacientes que tiveram história de crises convulsivas. Ela é uma substância excitadora. Se eu tivesse mielopatia do HTLV e tivesse só uma coisa que eu pudesse fazer na vida, entre remédios e fisioterapia, sem pestanejar, eu ia escolher fisioterapia. Isso é uma coisa que a gente tem que insistir todo dia. Tem feito fisioterapia? Tem que fazer fisioterapia. Não consegue ir todo dia? Não precisa ser todo dia. 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, está ótimo. Mas não fique parado, não fique acostumado a não fazer alguma coisa. Um problema muito sério no nosso país é o transporte desses pacientes até a fisioterapia. Então ele diz: doutor, eu quero fazer fisioterapia, mas o meu centro de saúde, a fisioterapia que eles mandam é a 15 quilômetros da minha casa. Eu não consigo subir no ônibus, eu não tenho carro, eu não tenho quem me leve. Então isso é um problema que pode impactar e que impacta efetivamente a qualidade de vida desse paciente. Impede que eles tenham uma qualidade melhor por conta de uma infraestrutura que não é adequada, infelizmente. Por isso, recentemente nós publicamos, isso é uma tese de uma orientanda minha, nós criamos um programa que pode ser feito em casa, que envolve exercícios que duram 30, 40 minutos, se não, 2 vezes por semana, que constitui-se de 5 exercícios de alongamento e 5 exercícios de força usando uma TheraBand, que é uma coisa que você pode comprar, não é uma coisa muito cara, e que nós, por exemplo, na Fiocruz, nós fornecemos para os pacientes. Então, esses pacientes são submetidos a uma sessão ou 2 sessões de ensinamento. A fisioterapeuta ensina o que é que eles têm que fazer em casa, e depois, a cada visita, a gente pede para eles marcarem se estão fazendo, né, para controlar a compliance desse indivíduo. Na Fiocruz do Rio de Janeiro, nós tínhamos um pequeno ginásio de fisioterapia, mas infelizmente, por problemas administrativos, nós temos as fisioterapeutas, mas nós não temos um ginásio. Então, o paciente tem que ser referido para fazer fisioterapia em outro lugar. Mas isso aqui a gente espera, isso aqui é de 2017, quer dizer, um programa que está sendo feito agora, a gente vai ter resultados posteriores, espero que melhore pelo menos a qualidade de vida desses indivíduos. Por quê? Em pacientes com... a gente divide em 2 subgrupos. Um subgrupo menos acometido e um subgrupo mais grave, mais acometido. Nos pacientes menos acometidos, tem doença, tem dificuldades, deambulam com auxílio, existiu melhora funcional na força de alguns grupamentos musculares, de forma que o índice, o score total de força de membros inferiores melhorou ao longo do tempo, né? E eles se sentiram funcionalmente mais independentes. Nos pacientes mais graves, eles relataram, apesar da gravidade do acometimento, com esse programinha que a gente criou para fazer em casa, que o funcionamento físico deles, na SF-36, na escala de qualidade de vida, melhorou quando você comparava a primeira consulta, a segunda e a terceira. Então, efetivamente, você investir, já que a gente não pode dar murro em ponta de faca e dizer assim, não, mas o SUS tem a obrigação de fornecer transporte, tem que ter fisioterapia para todo mundo. Tá, eu também acho. Mas enquanto isso não acontece, crie programas que possam ser feitos em casa, ensine os pacientes a fazer esses programas de fisioterapia
e certamente você vai ter uma qualidade de vida melhor para esses pacientes do que simplesmente você dizer assim, não, está aqui o encaminhamento, vai lá para a sua unidade básica de saúde e pede para eles te encaminharem aqui para sua fisioterapia mais perto da sua casa. Isso não vai funcionar. Pelo menos no Rio de Janeiro, isso não funciona. Como inúmeras outras coisas não funcionam no Rio de Janeiro. E aí o que todo mundo quer ouvir, né? E o tratamento específico contra o vírus ou contra a patogênese, a neuropatogênese dessa doença? O que é que eu tenho de novidade para falar para vocês? Infelizmente, a estrada é uma estrada que é sombria. O tratamento específico que a gente dispõe atualmente é praticamente, em termos de eficácia, o mesmo que o Ozami utilizava em Kagoshima nos primórdios da década de 90. Isso não significa que não se tem opções. Existem opções. O uso de corticosteroides ou de forma intermitente, através de pulsoterapia, ou através de doses orais contínuas, tem se mostrado em alguns trabalhos eficazes, mas não existe um trabalho, a gente até estava tentando montar um grupo internacional que pudesse fazer um estudo multicêntrico sobre a eficácia do estudo, mas não existe nenhum trabalho assim, bom, de qualidade boa, que mostre que o corticoide é eficaz. Não existem estudos placebo controlados, né? Mas parece que o corticoide funciona melhor, como o raciocínio realmente conduz a isso, nas formas iniciais, quando você tem ainda aquele processo inflamatório em atividade. Depois que você tem uma medula atrófica, terra arrasada, não tem muito sentido, porque aí os riscos do uso do corticoide ultrapassam os benefícios. O uso crônico de corticoide leva a hipertensão arterial, que é uma coisa indesejável, leva à obesidade, que é péssima para esse paciente, porque aumenta a carga de peso em cima de uma perna que já está fraca, leva a diabetes, leva a infecções, a maior tendência a infecções, então você tem que colocar dentro daquela balança. Interferon, o único estudo bem feito, que não foi replicado posteriormente, foi um estudo japonês, há muitos anos atrás, onde o N deles era relativamente baixo. E eles usavam apenas por 28 dias. Então, pode ser tentado como uma segunda opção, é utilizado em ATL, né, em leucemia, linfoma de células T do adulto. Então, poderia ser uma segunda opção. Interferon beta, como se usa em esclerose múltipla, não tem eficácia. Ciclosporina é um tiro de canhão que você pode utilizar, embora tenha sentido você usar, por causa da especificidade contra linfócitos ativados, mas também nenhuma evidência sólida de que funciona. Danazol, que foi, não digo inventado, mas foi idealizado pelo falecido professor Harrington de Miami, em 2 estudos abertos, mostrou-se eficaz, não se sabe por que ele é eficaz, mas de repente num subgrupo de indivíduos, principalmente em mulheres, talvez pelos efeitos hormonais do danazol, possa ser tentado como uma opção. Vitamina C nós utilizamos porque acidifica a urina, diminui teoricamente a prevalência de infecções urinárias. Isso não foi comprovado em estudos do Cochrane Group, mas pode ser utilizado. E a plasmaférese, que nós não utilizamos, mas existem alguns trabalhos que mostravam que você retirando esses anticorpos da circulação, você melhoraria esses indivíduos a longo prazo. Várias outras opções na literatura, né? Desde o uso de drogas antirretrovirais, semelhantes àquelas utilizadas contra o HIV, foram ineficazes. Parece que você reduz um pouquinho a carga proviral no início, mas depois ela continua a flutuar de forma
que você não tem eficácia. Teve uma época em que a gente estava muito entusiasmado com o uso de ácido valproico, mas, na realidade, você tinha uma melhora dos parâmetros laboratoriais, mas a parte clínica não melhorava. As custas também de efeitos colaterais que o ácido valproico a longo prazo pode causar. Os japoneses, eles são muito entusiastas do chá verde, né? Para quem gosta de chá verde, então, se você quer usar chá verde, existe um trabalho feito também pelo grupo japonês, que mostra que o uso em altas doses de chá verde, isso não é uma tacinha nem 2 ou 3 por dia, isso envolvia até 14 xícaras ao longo do dia. Eu não suporto uma xícara de chá verde, quanto mais 14. Né? Então, mas também pode ser usado. O Lactobacillus casei, que tem no Yakult, né? Também mostrou redução da atividade natural killer e tal, mas na realidade a gente não vê eficácia clínica, né? Que é o que importa. Não quero saber se a carga proviral diminuiu, as citocinas diminuíram e o paciente continua com o seu grau de incapacidade e com o seu sofrimento decorrente dele, né? E mais recentemente, heparina, prosultiamina e polissulfato de plantosão. Assim, são os trabalhos que estão publicados, mas nenhum deles é convincente, nenhum deles é double blind, placebo controlled, nenhum deles tem um número bom de pacientes. Então, assim, a gente ainda está esperando o Godot nesse sentido. A gente está esperando ainda a chegada daquela droga, que vai ser a droga que vai tirar toda aquela escuridão daquele slide e vai transformar isso numa perspectiva brilhante, né? O que a gente tem de melhor, mais experiência, enfim, em todos os sentidos, é o uso de corticoterapia. Baseado no fato de que você tem um timing para iniciar o tratamento e você tem uma doença que ela evolui inicialmente como inflamatória e posteriormente como neurodegenerativa, nós publicamos esse algoritmo na Nature Reviews em 2015, que mostra assim, uma coisa racional, né? Como deve ser isso feito de forma racional, né? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quanto tempo de doença tem esse indivíduo. Segundo trabalhos que nós fizemos, eu não vou me deter mais nisso, 3 anos seria um cut-off de definição de doença aguda ou subaguda ou recente, melhor dizendo, e doença mais tardia, onde você teria mais predomínio de cicatrizes, de atrofia em relação à inflamação. Então, se o doente tem uma doença recente, com menos de 3 anos de doença, e quanto menos melhor para tratar, a gente faz corticoide. Eu coloquei o nosso approach, mas isso pode ser feito com qualquer corticoide da forma que você achar melhor, que é a pulsoterapia intermitente com metilprednisolona. Se o paciente estabiliza ou melhora, você mantém ele com a dose menor possível de corticoide por via oral e vai diminuindo essa dose progressivamente. Dificilmente você consegue diminuir muito porque os doentes ficam como que corticoide dependentes, né? Se esse paciente ele continua a progredir a despeito do corticoide, você pode, e isso é off-label, não há nenhuma evidência firme a esse respeito, isso é uma decisão do médico e do paciente. Você pode utilizar interferon, ciclosporina, danazol e qualquer uma daquelas drogas que eu falei lá, na tentativa de impedir a progressão da doença. Se, por outro lado, o paciente tem uma doença já em evolução tardia, que, aliás, é a maior parte dos nossos pacientes, eles já chegam com muito tempo de evolução, então, depende da progressão. Se é uma doença que ainda, apesar de tardia, ainda está progredindo, você vai para o mesmo braço do tratamento com corticoide. Se é uma doença que está estável, ou seja, no último ano, o paciente não caiu na escala de incapacidade física, que aliás tem que ser feita sempre, escolham a que vocês quiserem, nós usamos a nossa, que é a escala do IPEC. Então, se o paciente está estável, você faz só tratamento sintomático
e fisioterapia. Se no meio dessa estabilidade o paciente desenvolve sinais de progressão súbita, rápida, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar que aquilo não seja evolução natural da doença, mas alguma intercorrência. Constipação intestinal que piorou, ou principalmente trombose venosa profunda e infecção urinária. E aí você trata, né, essa trombose venosa, essa infecção urinária, ou até mesmo escara de decúbito. Às vezes o paciente tem não sente direito o pé, se tem uma unha encravada, e aí aquilo piora toda aquela espacidade, aquela fraqueza muscular. E aí você trata, né? Se não, ele está progredindo, não tem nenhum desses fatores, você volta novamente para a corticoide. Né? E aí você utiliza, então, isso é um algoritmo muito simples, básico, que permite que você conduza esses casos a longo prazo. Né? Mas e aí? Nosso paciente está lá na sua cadeira de rodas ou não, com seu grau de incapacidade, esperando o que é que tem por aí. E tem alguma coisa por aí? Na realidade, a gente precisa de planejar o nosso futuro. O futuro, na minha opinião, e na de alguns outros pesquisadores, é a encontrar melhores biomarcadores de inflamação precoce, porque quanto mais cedo você trata, melhor. Obviamente, chamar a atenção para todos os nossos colegas para reconhecerem rapidamente esses indivíduos, porque às vezes o paciente fica anos circulando de médico em médico sem ter um diagnóstico. Vai para o ortopedista, vai para o clínico, vai para o fisioterapeuta, mas não tem um diagnóstico feito. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. A definição, isso vai permitir também a definição de alvos mais específicos de tratamento, outros tratamentos anti-inflamatórios, inibidores de neurodegeneração, isso é uma busca do santo graal em neurologia, quer dizer, pacientes, por exemplo, que tiveram paralisias de membros por AVCs ou sequelas de esclerose múltipla. Existem várias frentes de pesquisa na área de pesquisas na área de impedir a neurodegeneração. E aí, isso vai permitir você montar uma eficácia terapêutica melhor e monitorar se o paciente está efetivamente melhorando ou não. O desenvolvimento de agentes mais específicos contra aqueles componentes que levam à cronicidade do processo dentro do sistema nervoso também é uma busca de alguma coisa que a gente não sabe se existe ainda. Né? Vários foram tentados, todos falharam. Mais recentemente, está se pesquisando no Japão, isso no último congresso agora de HTLV, lá em Tóquio, foi falado, o desenvolvimento dessas moléculas anti-CCR4 específicas. Está começando um estudo no Japão e vamos ver o que é que vai acontecer. Né? E, finalmente, a terapia neuroregenerativa, que eu acho que é um grande processo que a gente tem que buscar, porque vai beneficiar o maior número de indivíduos. Não só aqueles que ainda estão progredindo, que estão no início de doença, mas também aqueles que já estão em fase avançada de doença. Então, alguma forma de você induzir aquele sistema nervoso que tem uma capacidade tão baixa de regeneração a um processo de reconstrução daquela floresta que virou um deserto. Né? E aí, finalmente, a gente vai ter vencido a doença, se não curado a doença de uma vez por todas, mas pelo menos controlado ela, como aconteceu com o HIV. Para os que tiverem interesse, tudo isso que eu falei aqui e muito mais está publicado na Nature, vocês podem acessar pelo site deles e tirar pela internet e imprimir esse artigo. Foi um artigo feito pelo professor Charles Bunningham, por mim, pelo Graham Taylor e pelo humano do Japão. Eu queria terminar só dizendo que nada disso seria possível sem a colaboração das pessoas do meu centro, que é um centro muito pequeno, muito modesto, muito menor do que o centro de referência do professor Galvão ou do professor Froetti, mas que a gente tem tentado dar uma resposta não só à parte clínica, à parte prática, como também à parte científica
desse problema tão importante que é a mielopatia do HTLV. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Abelardo, sempre brilhante suas conferências, excelente, didáticas, fazendo coisas novas. Nós estamos atrasadíssimos